Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Bom dia. Você que está nos ouvindo, mais uma sexta. Mais uma sexta juntos e com um livro que tem um título muito interessante. Estou curiosa para saber mais sobre ele. Anote aí, ouvinte, desde já, porque saiba já que vai valer a pena com certeza. O título é Canção para Ninar Menino Grande. É um livro da grande Conceição Evaristo. Exatamente, Ariane Conceição, que é uma das maiores autoras que a gente tem vivas hoje aqui no Brasil. Inclusive, ontem recebeu um prêmio aqui no Senado Federal, o prêmio Berta Lutz, para mulheres, né, que contribuem de alguma forma aqui para o Brasil, mulheres que fazem algum trabalho admirável. E a Conceição Evaristo, com certeza, na literatura faz essa diferença. Ela que já escreveu Olhos d'Água, que é um marco, e veio agora com Canção para Ninar Menino Grande, que é um título bonito e que esconde também ali um pouco dessa história. O que a gente vai falar nesse livro? O que ela falou, na verdade, nesse livro? Ela conta a história de Fio Jasmin. É um homem negro e ela vai passando por essas vivências negras, inclusive com outras mulheres também. A gente acha que o Fio Jasmin é o protagonista desse livro. Um homem que não foi o príncipe na escola, mas que depois, quando cresceu, crescendo ali no meio daquela masculinidade toda do interior, acha que para ser homem ele precisa mostrar toda a sua virilidade. E aí ele acaba ficando com várias mulheres. Cada mulher é uma protagonista nesse livro também. Nossa, que demais. Porque ele vai passando por essas histórias ali e a gente consegue sentir empatia por todas elas. E mesmo ele sendo um mulherengo, mesmo a gente tendo essa imagem dele comigo falando aqui agora, como se ele fosse um homem que não tivesse nem aí, a gente consegue entender um pouco da história também do próprio Fio Jasmin. Aqui no livro, ele fala, a Conceição diz sobre o Fio Jasmin assim: ancorar seu corpo nos corpos de diversas mulheres tinha sido uma lição que Fio Jasmin aprendera com o próprio pai. Filho de Máximo Jasmin, um homem de pequeno porte, aparentemente tímido, e que tinha uma prole de 17 filhos espalhados pelo interior das Gerais afora. Fio, um dos mais novos rebentos de Máximo, fora concebido em uma menina de 15 anos, quando o homem já beirava os seus quase 60. Fio cresceu ouvindo as proezas do pai. Aprendera com ele ser homem em ter várias mulheres. Era o mais certo era escolher dentre elas uma mais certa ainda para o casamento. Cedo, o Fio Jasmin começou a buscar avidamente por mulheres, como se o nosso corpo não tivesse outra função, a não ser a de ancoradouro para os homens. Aprendiz de maquinista, habilidade também herdada de Máximo Jasmin, Fio, desde o seu tempo de rapazinho, foi contratado pela empresa em que o pai trabalhava antes, e em uma rede ferroviária, Fio varava o coração do Brasil em caminhos de ferro. Para descansar da vida corrida sobre os trilhos durante dias e dias, Fio buscava outras paisagens, se quedava nos corpos das mulheres. E aí vai contando um pouco dessa história ali do interior. Acho que uma história que às vezes a gente vê na nossa própria família, assim, né? Com certeza. Um tio do interior que tem várias mulheres, que passou por ali. Acho que um vizinho, alguma coisa nesse sentido. Sem dúvidas. Ô, Ariane, Paulo, eu fico aqui como ouvinte, né? Eu tô apresentando o jornal com a Ariane todo dia, mas é uma maravilha. Essa coluna do Paulo Pimenta chega a dar um alívio na nossa alma. Reseta, A gente noticia tanta coisa e tem que noticiar coisas ruins, notícias tristes, coisas de crime. Chega nessa sexta-feira, às vezes a gente já tá estafado. E eu tô aqui como apresentador, Paulo Pimenta, mas tô como ouvinte, assim como milhares de pessoas no Distrito Federal inteiro ouvindo a gente agora. E cada vez que você traz um livro, que você lê um trecho, chega a minha alma dar uma calmadinha. É vontade de pedir assim, para ele né? ler tudo, né? Vai lendo Poxa, aí, vai por lendo, favor. vai lendo aí até meio-dia que a gente tá tudo bem aqui, viu? É Eu muito fico bom. feliz. Isso é bom mesmo pra gente dar uma respirada, né, Diego? Todo mundo precisa dessa válvula de escape. Todo mundo. E a gente sabe que a literatura traz isso pra gente, mas a vida da gente também é muito corrida. Então, se você tá ouvindo a gente e não tá conseguindo ler, não se julgue, é assim Tá mesmo. tudo bem. Mas a gente consegue encontrar outros meios, né? A gente pode falar também sobre os livros em áudio, em formato de áudio, que você coloca ali no carro, coloca quando você estiver fazendo a esteira na academia. Vale a pena também testar. Alguns aplicativos desses de livro têm um plano de 3 meses grátis, então a gente consegue testar, ver se vale pra gente. Sensacional. Esse livro, Ari, apesar de falar de tudo isso, o Fio Jasmin, ele tem uma mulher, ele vai passando por outros lugares, em um ele faz um filho, no outro ele deixa um anel, e aí vai passando, mas é uma história de amor. E, por incrível que pareça, Tá. esse livro é uma história de amor. E a própria Conceição diz:
Creio mesmo que não devemos desprezar as minúcias de um relato, se quisermos nos aproximar o mais possível da história em sua quase totalidade, principalmente se for um caso de amor. E por que digo quase? Porque por minhas andanças nos caminhos da escuta e do contar, sinto, depois, que pedaços da matéria-prima do relato original vão se perdendo pelos caminhos. Se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois muitas vezes se trata de uma reconstrução mal feita das lembranças, recontar o que ouvimos pode ser uma dupla traição. Por isso, recontar é um trabalho perene, infindo. É preciso voltar sempre no afã de buscar os pedaços da história que ficaram perdidos. Que demais. E aí ela vai recontando essa história do Fio Jasmim, que é uma história maravilhosa. Vale a pena ler. Canção para Ninar Menino Grande, você que está chegando agora, da Conceição Evaristo. É um livro que tem que estar aí na mesa de todo mundo. Eu já adorei, viu? E adorei mais ainda porque essa história com esse perfil de pessoa, com certeza todo mundo que está ouvindo conhece. E sem querer passar pano algum aqui, muitas vezes a gente não entende o que está por trás disso tudo, né? As nossas atitudes, seja lá quais forem elas, muitas vezes são espelho e reflexo das nossas vivências, da nossa criação, do que a gente via em casa quando éramos pequenos. E aí, se você olha, como o Paulo traz aí para a história de alguém, desde o comecinho, às vezes você encontra a razão ali para uma coisa ou outra, por mais que haja atitudes, a gente lembra sempre reprováveis por aí, mas interessante, e mais interessante ainda perceber que, como você disse, e a Conceição também, se trata de uma história de amor. Interessante. Exatamente. Interessante a gente também deixar muito ressaltado aqui que é um livro que trata das histórias negras, né? Homens Também tem negros, isso, mulheres perfeito. negras, como que isso funciona. E existe muita discussão em torno de como é o amor Perfeito. para as mulheres negras, como elas se sentem amadas. Então, acho que é importante essa reflexão e de como a Conceição coloca aqui no livro. Genial. O bonito da literatura, entre tantas outras coisas, né? A gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre as coisas bonitas da literatura, ainda mais com um especialista, Paulo Pimenta, mas hoje me chama a atenção o fato de a literatura nos faz não nos sentirmos sós, né, Paulo Pimenta? A gente Exatamente. está numa Diego. sociedade em que todo mundo está, cada um vivendo por si, cada um enfurnado no seu celular, na sua telinha. E quando você lê um livro desse, você fala, caramba, tem mais gente que viveu o que eu vivi, tem mais gente que está nesse cenário que eu não estou sozinho aqui, né? Exato, e que tem mais gente também disposta a ouvir, mais gente disposta a ler a mesma coisa que a gente está lendo, né? Acho que esse grupo que se forma, esse elo é o mais bonito. Aproveitando que você levantou a bola, Diego, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para 2 ouvintes especiais, Boa. o Rogério Medeiros e a Virgínia Cussi. O Rogério, que é pai de uma colega, de um amigo de trabalho, ele estava comentando sobre a coluna no trabalho, ela falou, nossa, meu pai adora a coluna, e a Virgínia que mandou uma mensagem para uma amiga minha e da Ariane, dizendo que acompanha muito a nossa coluna. Então, deixar um abraço. Rogério Medeiros, Virgínia Cussi, obrigado pela companhia de sempre, E por demais. acompanhar a nossa coluna. Puxa, que legal. E eu também adoro demais a coluna do Paulo Pimenta, viu? Bota mais, manda beijo pra mim aqui também, Paulo. Um abraço pro Diego Ah, Amorim, muito aqui, obrigado. pai do Pedro. Muito Ô, bom. Paulo, rapidinho, a Ariane tá olhando pro seu livro aqui como se alguém, ela tá querendo esse livro, tá? Eu Ai, quero saber se gente. aqueles 77 livros que você já emprestou pra Ariane, se ela já te devolveu algum Não, deles. ainda não voltou. Ainda não, Inclusive, né? eu deixei um com ela na semana passada. Vai voltar, vai Vou voltar. deixar esse daqui já também. Ô, gente, só rapidinho antes da gente Claro. terminar a nossa coluna. Na semana que vem vai ter um lançamento de um livro muito legal. É uma coletânea, na verdade, chamado Palácios da Democracia. Isso já puxando aqui um pouco pro que o Diego estava contando aqui no resumo musical e tudo mais. Mas é uma coletânea de livros voltada para crianças e adolescentes, falando sobre os 3 prédios da Praça dos Poderes, da Praça dos Três Puxa, Poderes. que bacana, Isso Paulo. é muito legal. Um livro vai falar sobre o Congresso Nacional, o outro sobre o STF, o outro sobre o Palácio do Planalto, com formas de uma literatura bem acessível para todo mundo e também com ilustrações. Inclusive, uma das pessoas que escreve nesse livro é a Conceição de Freitas, Olha que eu aí. adoro Que ela. legal, beijo, Conceição. Exatamente. O lançamento vai ser no dia 2 de abril, anota aí, 2 de abril, no Espaço Israel Pinheiro, que é ali na Praça dos Três Poderes, a 200 metros, né, do Mastro da Bandeira. Então, chegando ali na praça, você já vai ser direcionado para lá às 17 horas. E é muito legal, assim, cada livro tem um nome diferente. Então, o que trata do Palácio do Planalto se chama Coração do Poder, o do STF é a Casa da Justiça
e o do Congresso Nacional é cartão postal. Que Ai, que maravilha Vai isso, ser incrível gente. Que isso. coisa incrível. Muito bonito o livro. Eu já tive a oportunidade de pegar aqui o PDF dele. Estou esperando chegar lá em casa o meu exemplar, mas é isso. Davi Rodrigues, você tá com uma vinhetinha de 65 anos de Brasília fácil aí? Solta aí que merece. Falamos aqui de Brasília, solta. Pode soltar, por favor. Nova Brasil, nos 65 anos de Brasília. Exatamente, o lançamento aí nos 65 anos de Brasília, no mês em que Brasília chega aos 65. É isso, muito simbólico, e fica a dica para você, pai e mãe, que às vezes não consegue muito bem fazer a sua criança entender o que acontece nesses prédios enormes no centro de Brasília. Tá aí uma oportunidade de conseguir isso. São livros sobre os lugares, não sobre as pessoas que compõem esses lugares. Exatamente, né? sobre Não os tem lugares. bonzinho e malzinho, não. a Titio Hugo Mota, titio Davi Alcolumbre, não, né? A personagem é uma criança e vai mostrando como é que ela tá passando por ali por dentro e vai contando as curiosidades também. Genial. Paulo Pimenta, obrigada por hoje, um bom fim de semana, até sexta que vem. Eu que agradeço, Ari, Diego, você pela companhia. Eu tô lá no Instagram, @PimentaPaulo. Se você perdeu aqui hoje, a gente conversa por lá também. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história.